Vamos fazer uma viagem espetacular, uma viagem que cruza milênios de história. Nestes próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo nas origens bíblicas do povo que um dia formaria a Síria, a nação que hoje conhecemos como Irã. É uma saga, sabe, que começa ali nas primeiras páginas da Bíblia e cresce até se tornar um dos maiores impérios que o mundo já viu. Então, vamos lá! A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Afinal de contas, de onde vieram os persas? Esse povo que tem um papel tão importante, tão decisivo em várias passagens da Bíblia. Para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa entender quem eles eram de verdade. Então, para começar, vamos falar do nome, Pérsia. Antes de existir o Irã, no mapa que a gente conhece, tinha um nome que todo mundo no mundo antigo conhecia, e esse nome era Pérsia. Entender essa ligação é o primeiro grande passo. Olha só que fato interessante, mas que é fundamental. Durante séculos, aquela região era chamada de Pérsia. Foi só lá em 1935, bem mais recente, que o nome mudou oficialmente para Irã. Então, quando a Bíblia fala em Pérsia, não tem dúvida, ela está falando dos ancestrais diretos do povo iraniano de hoje. A conexão é uma linha reta. E aqui a coisa fica ainda mais épica, porque no cenário bíblico, a Pérsia não era só mais um país no mapa, não. Era uma verdadeira superpotência. Um império gigantesco que mudou completamente o rumo da história de Israel. O contexto aqui é tudo. O Império Persa não aparece do nada. Ele entra na história bíblica no momento de crise total para o povo judeu, o exílio na Babilônia. E os persas não são meros coadjuvantes, não. Eles se tornam os protagonistas, os heróis improváveis na restauração de Israel. E, no centro de tudo isso, a gente encontra figuras que são verdadeiros ícones. Nomes como Ciro, Dário, Assuero, que muita gente talvez conheça pelo nome grego, Xerxes, o famoso rei da história de Ester. Eles não são só nomes num livro de história, eles são peças-chave nos livros de Esdras, Neemias, Ester e até nas profecias de Daniel. Isso nos leva a Ciro o Grande. Gente, esse versículo aqui de Esdras é monumental. Ele mostra um rei persa não só como um líder poderoso, mas como uma ferramenta usada para cumprir uma profecia, permitindo que os judeus finalmente voltassem para casa e reconstruíssem o templo. É uma reviravolta digna de cinema. E a história vai ficando ainda mais profunda. Porque a ascensão desse império não foi só um evento histórico. Foi o cumprimento de visões proféticas com um nível de detalhe impressionante. Pensem só nisso. O profeta Daniel, vivendo lá no exílio, antes mesmo da Pérsia chegar ao seu auge, já estava tendo visões que descreviam a ordem dos grandes impérios que dominariam o mundo. E nas visões dele, o segundo império a se levantar era exatamente o Império Medo-Persa. E a profecia é super clara, não deixa espaço para dúvida. A interpretação já vê no próprio texto. Aquela visão de um carneiro com 2 chifres. O que significava? A união dos reinos da Média e da Pérsia. Não é algo que a gente interpreta hoje. A própria Bíblia decodifica o símbolo para a gente. E quando a gente olha para a história real, o que acontece? Bate tudo. A profecia se encaixa como uma luva com a ascensão dos reis de verdade como Ciro, Dário e Assuero, que governaram o império. É uma conexão impressionante entre a visão profética e o que de fato aconteceu. Bom, agora que a gente já montou todo o cenário histórico e profético, chegou a hora de voltar para o começo. Lembra da nossa pergunta original? Para achar a raiz dessa linhagem de reis e impérios, a nossa jornada nos leva lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. A nossa fonte é um capítulo fascinante, conhecido como a Tabela das Nações. Gênesis 10 é tipo um antigo mapa genealógico, sabe? Ele mostra como os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, se espalharam e deram origem às nações do mundo antigo. E bem ali na lista dos filhos de Jafé, um nome salta aos olhos na nossa investigação. Madai. Guardem esse nome. Ele é a peça-chave que vai desvendar todo esse quebra-cabeça. E aqui está a grande conexão. Tanto os estudiosos da Bíblia quanto os historiadores ligam esse nome, Madai, diretamente a um povo chamado de Medos. E, como a gente já viu, os medos e os persas eram praticamente uma coisa só. Eles estavam tão ligados que formaram juntos o grande império Medo-Persa. Então, aqui está a resposta. A linhagem completa, de forma bem clara. A Bíblia traça uma linha direta que começa com Noé, passa pelo filho dele Jafé e chega no neto Madai. E ele é visto como um pai dos povos que, com o tempo, se estabeleceram na região do Irã e se tornaram os medos e, finalmente, os persas. É a jornada de um único ancestral até um império mundial. É de tirar o fôlego. Então, o que a gente tira disso tudo?
Qual é a grande imagem que se forma? É um legado impressionante que costura genealogia, história e profecia numa tapeçaria só. Vamos recapitular os pontos principais. A origem bíblica dos persas vem lá de Madai, o neto de Noé. A partir dele, surge o poderoso Império Medo-Persa, uma força que a gente vê o tempo todo em vários livros da Bíblia. E de uma forma impressionante, esse império é sempre mostrado como um instrumento para cumprir os planos de Deus na história de Israel. Isso nos deixa com uma reflexão final poderosa. A história do Irã, pela ótica da Bíblia, não começa com grandes batalhas, mas com uma lista de nomes nas primeiras páginas de tudo. É a narrativa épica de como uma linhagem se expandiu, se tornou um império que foi até profetizado e deixou uma marca que nunca mais foi apagada da história. Uma conexão fascinante que atravessa o tempo, ligando Gênesis aos dias de hoje.